Olá! Esse episódio faz parte da série de vídeos da Semana de Combate à Alienação Parental. Hoje nós vamos receber aqui a doutora Andréa Esteves, que tem aproximadamente 30 anos de experiência com advocacia, tem graduação em Direito, pós-graduação na área de processo penal, tem muita experiência como ativista, tanto na causa de alienação parental, quanto em outras questões. Participou até de processos emblemáticos no Rio de Janeiro. E é um prazer tê-la por aqui, doutora Andréa. Vale lembrar que a gente está sendo assistido aqui por estudantes de direito, por advogados, psicólogos e principalmente por pais que são vítimas de alienação parental. E tem uma coisa que é interessante, que para o advogado ele ter uma noção de como que é a dor de um pai que passa por alienação parental, ele tem que ter tido algum tipo de experiência para ele ter essa noção. E o interessante, doutora Andréa, é que você sofreu isso na pele, né? E principalmente, você não sofreu do lado do pai ou da mãe. Você sofreu principalmente como criança, que é o ser que é mais afetado com tudo isso. Então, eu gostaria de pedir a honra de que você falasse um pouco sobre isso para a gente dar a introdução. Boa noite. Meu nome é Andréa Esteves, eu sou advogada e sou militante da causa da alienação parental. Fui uma criança alienada durante anos, numa época onde não tínhamos lei, onde não tínhamos nada, onde só sofríamos. Fui separada do meu pai pela minha genitora alienadora e me formei advogada, e de 2006 para cá eu batalho nessa luta incansável pela criança e pelo genitor alienado. Interessante. E a alienação parental não é algo novo, né? É algo bem antigo. Eu lembro que quando começou no meu caso, as dificuldades de conviver com a minha filha, eu descobri que muitos familiares, conhecidos, passaram por alienação parental muito antes da lei existir. Então, por mais que agora esteja acontecendo essa explosão de casos, principalmente derivados das falsas denúncias de crime, não é algo novo, certo? Na realidade, a alienação parental, ela já vem de muitos anos, né? Só que nós não tínhamos leis, não tínhamos nada. E ela acontece muito no momento de separação entre o ex-casal e no momento crucial que é da obtenção de guarda, né? Então, o que é alienação parental? É a desqualificação do outro genitor, não guardião, né? É quando aquele genitor, que na maioria das vezes tem a guarda, né? Tenta não só desqualificar o outro genitor, como fazer a cabeça da criança contra. E os casos de alienação parental, eles costumam partir só dos genitores ou da família extensa também? Na realidade, né, não somente esse guardião, pode vir de um avô, pode vir de uma avó, de tios, né? Daquele que detém a guarda no momento, ou né, a supervisão dessa criança ou desse adolescente. É uma prática injusta e cruel. Perfeito, doutora Andréa. E aí é um ponto muito sensível, porque é cruel não só com o outro genitor ou avó que está sofrendo essa separação, como para a criança também, né? Essa separação é algo que afeta o psicológico, a formação. Existe alguma coisa na legislação nesse sentido? Detalhe, muitas pessoas, muitos advogados, eles até não gostam muito de entrar nesse contexto dos crimes, né, previstos dentro da alienação. Inicialmente, a própria lei de alienação, ela previa a prisão para o genitor, né, que aliena, mas, enfim, né, houve uma modificação e eu acho que, infelizmente, né, muito infelizmente, foi retirado esse contexto da prisão do genitor alienador, né? Eu lembro que quando a gente estava conversando, você me mostrou que
A alienação parental afeta não somente o pai ou a mãe, como também aquele genitor que está praticando, né? Que isso pode trazer consequências muito pesadas, porque existem crimes que são cometidos, certo? Existem muitos crimes aí dentro. Existem os crimes de maus tratos, por exemplo, porque a alienação é um dos crimes de maus tratos, não somente físicos, mas também como abuso psicológico, abuso emocional, o que pode acarretar com problemas seríssimos na vida da criança e do adolescente alienado. Existem crimes de desobediências costumeiros, quando o guardião, genitor guardião, né, ele não cumpre uma ordem judicial, no caso, por exemplo, da criança ter direito à convivência, né, vai buscar o seu filho, sua filha, e esse genitor que possui essa guarda, ele some, ele vai passear, ele sai, inventa 1000 desculpas, doenças na criança, tudo isso para não poder entregar a criança naquele dia de convivência, né? Temos também vários crimes de ação penal privada, difamação, injúria, calúnias, inclusive, falsas denúncias de abusos sexuais, o que pode acarretar numa denunciação caluniosa, ou seja, um crime grave praticado por esse alienador. Uma falsa comunicação de crime, entre outros, né? Doutora Andréia, quando o pai, os avós, enfim, a família está passando por alienação parental, principalmente no início, o psicológico acaba ficando bem afetado, né? E até para os advogados que estão aqui, para os profissionais que estão acompanhando, para os pais, o que você orienta nesses casos, quando tem essas coisas acontecendo? Como reagir? O que fazer? O que deve ser visto por esse genitor alienado, ele deve ter toda a atenção nesse momento, deve procurar um especialista na área, né, para ele poder iniciar no judiciário com esses crimes perante esse genitor alienador, né, até para ele poder fazer a reversão da guarda. A reversão da guarda é uma das coisas que está prevista, né, na Lei de Combate à Alienação Parental. Como que isso pode ajudar nesses casos? Tem relevância? As sentenças favoráveis, né, nos casos criminais, esse próprio genitor alienado, é muito mais fácil para ele obter essa reversão da guarda dessa criança, desse menor, em caso de uma condenação judicial criminal. Então, eu sugiro que esses pais, essas mães que passam por esse abuso, verifiquem se não está havendo algum crime, e se tiver, por favor, façam a sua parte, porque a alienação parental é muito triste. Ela pode acabar com a vida de uma criança ou de um adolescente. Então, não deixem passar barato. Processem, executem, façam a sua parte. Doutora Andréia, eu agradeço muito a sua participação aqui na Semana de Combate à Alienação Parental. E já fica o convite para o debate no dia 25. E, além disso, eu também queria agradecer enquanto pai que sofre alienação parental, porque foi graças aos seus conhecimentos que muito da forma como eu passei a ver a alienação parental foi com as coisas que você ensina, com os aprendizados que você compartilha nos grupos, porque enquanto nós pais, mães e avós que passam por alienação parental encararmos o alienador da mesma forma que víamos no passado, a alienação parental ela não vai cessar, porque não tem um motivo para o alienador parar. Porque, horas, se não tiver uma punição, acaba virando um incentivo, porque cada ato de alienação parental afasta os nossos filhos e, em relação a isso, infelizmente, eu tive até que mudar questões pessoais, porque eu não sou uma pessoa que gosta do embate, que gosta
dessa batalha até judicial. Porém, não tem como. E o meu conselho para os pais, até para os avós, é que, gente, sigam o que a doutora Andréa disse. Parte para cima. Mostre que cada ação vai ter uma consequência. Cada falsa denúncia gera um processo contra o alienador e pode gerar consequências drásticas. Busquem os seus direitos. Isso que eu quero passar aqui e agradecer a sua participação. Galera, no dia 25 a gente vai ter o debate. Esse debate está sendo organizado pela Organização Pais Conscientes, pelo grupo Direito em Evolução. Então, vai ser um debate muito bacana, vai ter a presença de pessoas especialistas da área de alienação parental. Então, eu conto com a participação de vocês. Fala galera, meu nome é o André, atualmente sou pai da Ayla, tem 4 anos, eu moro em Armação do Búzios, ela mora no Rio de Janeiro, são exatamente 280 quilômetros mais ou menos para a gente estar aí tendo a nossa relação afetiva, né? E eu já tive muitos problemas com a mãe dela em relação a buscar. Eu saí daqui no Rio falando que ia buscar ela para pegar, a mãe falando que quando eu chegava no meio do caminho a mãe falava que eu não ia pegar mais, sem motivo, sem desculpa nenhuma. Ou então quando inventava algum motivo, alguma desculpa, outras às vezes era mais motivos que não tinha nada a ver, inventava assim só para não ter o convívio. Mas graças a Deus o judiciário ele me deu uma resposta à altura. Eu tive o direito de conviver com a minha filha, aí ficou determinado, né, pelo magistrado, e eu consigo pegá-la, tanto que hoje ela está aqui, né, no feriado de carnaval, ela veio aqui para minha casa e eu levo de volta no domingo. Mas mesmo assim as campanhas de desqualificação de pai da imagem, né, ela continua, mas já tem um avanço, né, então vamos para a luta.